Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra. Programa Viva Ubuntu, programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para você com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, para que você conheça a nossa comunidade negra, para que você saiba, afinal de contas, onde estamos, o que fazemos, como contribuímos para que Santa Maria seja, afinal de contas, a Santa Maria de todos e todas nós, para que Santa Maria seja uma Santa Maria de oportunidades para todas as pessoas. E hoje eu trago para vocês um expoente da nossa comunidade negra que eu tenho muito prazer em dizer que é aquelas pessoas que a gente conhece na luta, que a gente conhece no confronto, que a gente conhece na lida cotidiana do fazer a sociedade mudar. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação no Viva Ubuntu, Alexandre. Eu é que agradeço, Deborah, é um prazer enorme estar aqui, né, neste programa tão importante para nós, para que a gente consiga se colocar e que as pessoas consigam enxergar, inclusive as pessoas iguais a nós, consigam enxergar que a gente também consegue e pode e deve ocupar os espaços na sociedade. Verdade, é isso aí. Uma das coisas assim, Alexandre, que a gente pensou, né, quando estávamos montando o programa, é essa noção, dar a visibilidade. Quando eu trago um menino, né, o Nicolas, que é lá da comunidade, lá da região oeste, que trabalha com rap, que faz dread, que empreende nisso, que é cultura, tu olha para aquele menino, é cultura viva, e traz para cá. Tu traz uma senhora que trabalha, tu traz para cá. Aí eu vou lá, tem os estudantes, uma menina que está se formando na Universidade Federal de Santa Maria, outra que já saiu, que está entrando no mercado do trabalho. São realidades diferentes da nossa mesma comunidade. Exatamente, exatamente. E é extremamente importante que a gente se enxergue, né? Então, veja bem, hoje eu sou o presidente de um partido político. Nós temos em Santa Maria 2 presidentes, né, de que eu conheço, assim, e que se autodeclaram, né, negros ou pardos. Isso é pouco se a gente for ver no contexto dos números de partidos políticos que nós temos, inclusive em Santa Maria. Não são todos os partidos políticos que têm diretório municipal no nosso município, mas hoje nós temos 2. Então, quer dizer, existe espaço e nós precisamos ocupar esses espaços, inclusive porque a gente precisa fazer com que a sociedade se modifique, né? Nós, negros, construímos esse país. A gente precisa entender, nós construímos com a nossa força de trabalho escravizada e depois não escravizada, mas nós construímos este país. E precisamos, portanto, nos adonarmos dele, né? Nós precisamos fazer parte deles e ocuparmos todas as instâncias da sociedade. Por isso é extremamente importante um programa como o teu. E assim que tu colocas assim, ó, de colocar o negro neste lugar. Eu converso muito e às vezes assim, ó, no pé do ouvido com as meninas, né, com as mulheres negras e tal, e faço uma atividade que é de sensibilização étnico-racial voltado para empresas, e aí eu foco muito exatamente nisso. Nós fomos o braço forte que construiu o país. Exato. Então, assim, foi com o nosso suor, primeiro com o nosso suor, sangue e lágrimas do povo escravizado. E depois, quando foi, eu digo assim, quando foi para sermos, então, trabalhadores, mão de obra livre, paga, aí o negro não serviu. Exatamente, eu acho que a gente tem que começar a mudar isso, porque até hoje, inclusive, essa é uma realidade, né? Se nós formos ver quantos padres negros, quantos médicos negros, quantos juízes negros, quantos prefeitos negros o nosso município teve, quantos vereadores negros nós temos hoje, né? Nenhum. Exato. Então, assim, essas relações nós precisamos mudar, né? Peraí, mas por que agora a gente não serve? Se a gente serviu até
Há pouco tempo, 100 anos atrás, nós estamos falando da abolição da escravatura de 100 anos atrás. Quer dizer, até 100 anos atrás nós servimos. Agora que é a hora de a gente ocupar os espaços, quantos fazendeiros negros nós temos? Né? Então, eu acho que a gente precisa começar a enxergar a sociedade com esses olhos. Né? Parem um pouquinho, por que a gente não pode? Né? A gente deve. Então, a gente tem que se apropriar disso, tem que buscar. Né? Eu, por exemplo, sou formado em administração, com habilitação em comércio exterior. Curso hoje uma outra faculdade que é História. Consegui isso através do ProUni, né? A gente tem que procurar os espaços, né? Demonstrar, inclusive, que a gente tem condições. Eu lembro que os professores todos me elogiavam na faculdade porque a gente conseguia ter notas boas, né? Mesmo que o ProUni fez com que eu chegasse na faculdade com bastante idade, já com filhos e tal, a lógica é outra, tinha que fazer uma faculdade noturno, né? Mas a gente tinha que se esmerar para ser um bom aluno, inclusive para demonstrar que aquela política era importante. A política do ProUni, assim como a política de cotas, é importante, porque nós tiramos notas boas. E sempre estamos lá batalhando, porque a gente precisa tirar a nota melhor da turma para demonstrar que a gente tem condições que está lá. Porque as pessoas precisam apenas de uma coisa na vida: oportunidade. Exatamente, é isso que precisamos. Deixa eu fazer uma pergunta. E o Alexandre é daqui de Santa Maria? Ou tu vieste que nem eu? O Alexandre é filho da dona Nair Schwank Marmet, meu Deus, de descendência alemã, e do senhor Marco Aurélio Paim, né? Nascido em Porto Alegre, no Núcleo Hospitalar Conceição, mas que com 6 meses de idade, por conta do falecimento do avô, acabei vindo para Santa Maria, fiquei por aqui, acabei voltando a Porto Alegre, estudando, trabalhando lá cerca de 9 anos e meio, quase 10 anos, mas voltei a Santa Maria e aqui é meu chão, me considero quase um santamariense, apesar de ter nascido em Porto Alegre. Não, mas é que é de coração, tá aqui, é que nem eu tenho um menino, nós viemos para cá em 2010. Então, eu era natural de Santa Rosa, e lá eu tive o Eduardo e o Carlos. O Carlos veio com 2 aninhos e meio para cá. Mas o Fernando veio bebê, ele veio com 8 meses, ele aprendeu a caminhar em Santa Maria, ele é Santa Maria. Exatamente. E nessa convivência com Santa Maria, assim, né? E quando falo do meu pai, eu lembro das coisas que a gente fazia quando criança, né? De 6 anos. Hoje eu estava vindo para cá e lembrando assim que quando eu tinha ali 6 anos, e as minhas memórias eu nunca consigo descer dos 6 anos, eu lembro de algumas coisas de 6 anos e tal. Eu lembro que os meus tios e as minhas tias, que eram adolescentes, mais velhos que eu, se preparavam para ir no Carnaval do 13. Pá, hoje tem baile no 13 e tal. E eu ficava torcendo e perguntando para quantos anos demora ainda para mim poder ir no 13. Quando eu virei adolescente, infelizmente não tinha mais o Carnaval do 13. Hoje o museu está ali, pujante e tal, né? Mas essas memórias, assim, eu lembro das reuniões que eram no Greminho, porque estava em reforma União Familiar, então eu acompanhava o pai nas reuniões, com pessoas que não estão mais aqui, Osman, Jaime Flores, né? E outros tantos, assim. Então, essas coisas vão remontando e foram fazendo a minha identificação, portanto, com essa pauta da etnia ou do movimento negro. Pois é isso que eu ia dizer. O teu pai já era atuante nesses lugares, nesses espaços, nesses clubes. Um dos orgulhos dele era dizer que era amigo do Oliveira Silveira. Toma! Né? Então, levava os livros do Oliveira e tinha reunião, porque o Oliveira passou por Santa Maria, né, antes de ir a Porto Alegre. E então, a partir daí da convivência com o seu Marco Aurélio Paim, é que eu fui entrando na luta, como tu dizes, né? Lá na Vila Urlândia, nós morávamos na Vila Urlândia, então, associação de moradores, né? No Movimento Popular de Cidadania e Cultura da Raça Negra e tal, foi onde eu conheci a Maria Rita, inclusive, né? Eu era jovem, mas acompanhava, conhecia a Maria Rita. Depois eu tive a oportunidade de uma ida a São Paulo, conhecer o professor Eduardo de Oliveira, que foi o fundador do CNAB, Congresso Nacional Afro-Brasileiro, e que compôs aos 14 anos de idade o hino à negritude. Né? E veja só, se perdeu esse hino à negritude, as partituras e o original. E por um acaso,
por um acaso, numa reforma do hoje Museu 13 de Maio, alguém achou lá, porque ele tinha enviado o original, ele mesmo escreveu à mão, achou lá e nos avisou, e a gente acabou mandando para São Paulo para ter no museu e tal. Então a gente conseguiu recompor. Então são essas coisas assim, acabaram jogando a gente na luta, sabe, né? Que lá em Santa Rosa, eu tive a felicidade, lá nós temos a etnia africana de Santa Rosa. E nós fizemos uma atividade um dia, assim, uma semana afro-brasileira. E aí, para mim, na minha cabeça, a referência era, ou eu ia a Porto Alegre buscar um palestrante, ou eu vinha a Santa Maria. Para mim, Pelotas não me ocorreu, sabe? Então era assim, ou eu ia a Porto Alegre, e daí eu vim, entrei em contato com Santa Maria, Prefeitura, Museu 13 de Maio, e o João Heitor foi, então, isso deve ter sido 2006, mais ou menos, foi a Santa Rosa fazer uma palestra. Depois a vida se encaminhou de me mandar para Santa Maria e daí reencontrar o Museu 13 de Maio e tal. Essa ligação foi muito interessante. Inclusive, nós precisamos fazer uma coisa que nós ainda não fizemos. Acho que isso é uma tarefa para todos e todas nós, junto com o museu. Por exemplo, em Porto Alegre, eles têm lá o Percurso do Negro, né, na cidade. Quer dizer, onde é que o negro andou em Porto Alegre? Desde a esquina do Zaire, né, que é a esquina democrática, enfim, né, todo aquele percurso, Largo da Forca e tal, ali onde ele se encontrava. Eu acho que a gente precisa também ver assim, tá, nós tínhamos União Familiar, nós tínhamos o 13 de Maio, tinha uma turma que se reunia no Greminho, naquele Greminho de subtenentes, lá embaixo eles cediam espaço, eu lembro de ir lá bastante jovem, mas tem vários outros lugares que nós ocupamos na cidade antes de nós. Por exemplo, nós tivemos um maestro da banda da Brigada Militar, o maestro Setembrino, grande músico, né? Que a gente às vezes esquece de falar no maestro Setembrino e tal. E tivemos, por exemplo, onde o Oliveira Silveira andou aqui, onde é que estavam as relações, o que ele formou aqui, né? Essa turma toda que ele orientava, que ele falava antes de ir para Porto Alegre, né? Isso, será que o 20 de novembro, ao contrário de dizer que nasceu em Porto Alegre, não nasceu aqui em Santa Maria, não nasceu nas relações que ele teve aqui depois de vir de Rosário do Sul? Eu acho que a gente precisa também dar uma identificada nisso, né? Até com isso, para a gente chegar, bom, mas quantos vereadores negros nós tivemos, deputados, assessores, chefes de gabinete, secretários da Câmara, secretários de município, presidentes de partidos, né? A gente acaba atuando fazer um mapeamento, a gente acaba atuando muito no movimento comunitário, nos conselhos, né? Eu também sou vice-presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que é uma pauta que nós negros temos que discutir, né? Não só do ponto de vista da segurança alimentar, mas do ponto de vista de aonde estão os nossos cheiros, os nossos gostos das nossas avós, da nossa cozinha que era diferenciada, né? Onde é que foi parar aquilo, os nossos temperos, assim? Porque aquilo acaba se perdendo, né, no que a gente chama hoje da gentrificação dos alimentos, né, e acaba se perdendo e a gente não tem mais aquele gosto de infância, assim, que remete para a infância, que isso é que a minha avó fazia quando eu ia lá na casa da avó, na casa do avô ou da tia que era mais velha, que cuidava da gente. Então essas coisas todas, assim, elas também vão se perdendo nessa mistura, nesse monte de ofertas de ultraprocessados que nós temos, e que nós, que temos uma cozinha maravilhosa, acabamos de deixar que se adonem, né, das coisas que a gente produzia. A gente vai fazer um intervalinho e já volta. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapecan.com.br. AAPECAN. Nós acreditamos na vida. Tamo junto virou uma expressão comum e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora.
Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Programa Viva Ubuntu, hoje conversando com Alexandre, eu vou abreviar Alexandre Pai. Alexandre, como é que esse rapaz que estudou já com família, fez uma formação, como é que foi a ida para a política representativa? Também vem de casa, né? Eu lembro que ali, como eu te disse, a minha memória sempre vai até os 6 anos, né? Então 82, 81 para 82... quando está saindo da ditadura, né? Eu lembro que o meu pai reunia eu, tenho 2 irmãs mais novas, né? E dizia o seguinte, ó, a gente é comunista. Mas se perguntar para vocês na rua, vocês dizem que a gente é capitalista, né? Porque você não pode prender a gente e tal. Então ele nos ensinava, né? Vinha lá e dava discurso e tal, ó, nós somos contra isso, somos a favor daquilo e tal. Mas se perguntarem e tal, né? E aí eu fui crescendo. Na Escola São Carlos, lá na Vila Urlândia, eu fui presidente do Grêmio Estudantil, isso é 86, daí não era Grêmio Estudantil ainda era o centro cívico da escola, né? Depois já no Silon Rosa, eu fui presidente do Grêmio, aí eu já estava com 14, 15 anos, 16 anos, aí fui presidente do Grêmio, eu já me envolvi com a União Santamarense de Estudantes, aí depois eu fui da União Gaúcha de Estudantes, e aí isso não para, né? Acaba virando que tu vai sempre tentando te colocar, porque eu sempre, como dizia o meu pai, continuo com a utopia do amor ao próximo e de um mundo melhor, né? O pai dizia assim, a gente não pode ser, o dia que a gente perder isso, a gente perder essa utopia, perde o sentido da vida, quer dizer, nós temos que amar ao próximo, nós temos que ter uma convivência fraterna entre todos, independente do viés político, partidário, religioso, futebolístico, né? Então o Alexandre acabou ingressando nos partidos com o viés comunista, e hoje eu estou no PCdoB, sou o presidente do partido aqui em Santa Maria, sou membro da executiva estadual do partido, né? Participo ativamente. É um trabalho assim bastante árduo, né? Porque tem altos e baixos, né? A nossa política é bem diversa, nós estamos num momento do viés político bem complicado por conta da exacerbação, né, não parece que a gente não respeita mais o contraditório, né, ou tu é isso, ou tu é aquilo, se tu não concordar comigo eu te dou um carimbaço que tu é contra, e a partir deste momento, né, negação de ciência, essas coisas todas. Então eu acho que é importante, como eu disse, a gente ocupar o espaço, e eu fui ocupando, né, fui disputando. Quer dizer, disputei muita eleição interna, eleição no partido, eleição no Grêmio, eleição na Associação da Vila, e continuo acreditando que através da democracia, que através da política a gente pode mudar a vida das pessoas, a gente pode ter um mundo melhor. É isso que me move, né? E óbvio, como eu disse, sou presidente do PCdoB, acredito que através de um viés comunista nós conseguimos, né, um viés socialista, nós conseguimos uma sociedade mais igualitária. Como eu te falava antes aqui nos bastidores, né, a gente precisa entender os momentos contemporâneos, né, os momentos atuais. Nós não imaginamos, por exemplo, mas nós vamos pegar o que foi feito em Cuba, na União Soviética, na China, ou na Coreia do Norte, ou no Vietnã, e aplicar no Brasil e vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar certo nós construirmos uma alternativa composta a partir da nossa realidade, através da nossa realidade, a partir daí é que nós conseguimos. E o Brasil tem tudo para dar certo, um país imenso, lindo, um povo maravilhoso, né? Um povo lindo. Acho que essa miscigenação que faz o nosso povo diferente, não há um povo igual ao nosso, né? E com belezas naturais e recursos naturais, inteligência. Veja bem, Débora, nós somos o povo que inventou a perfuração do petróleo abaixo da camada de sal, do pré-sal fomos nós, é tecnologia nossa, brasileira, o avião, o outro brasileiro, né? Então a gente é capaz, né? Nós precisamos ter um nacional desenvolvimentismo e usar essa inteligência, essa força de trabalho, esse povo maravilhoso
para desenvolver o país. Exato. E como tu disseste, se a gente perder a utopia do mundo melhor, se a gente não conseguir manter isso vivo, realmente, aí desiste, daí largou, jogou a toalha. Deixa o mês correr por 30 dias, como diz o ditado, né? Quer dizer, vive um dia após o outro e, bom, se terminar amanhã. Mas eu acho que não, eu acho que a gente tem condições de manter essa utopia, né? Eu acredito que a gente possa mudar um pouco essa realidade, aparar as arestas, né? Viver em democracia e não só viver na democracia, mas viver em democracia, né? Viver numa... penso que é possível, né? E faço isso todos os dias. A minha luta em todos os momentos, seja em casa, seja na fila do banco, né, seja onde for, no transporte coletivo, é para que a gente consiga ter em cada momento um momento melhor e em comunhão com todos. E dentro de Santa Maria, se a gente olhar assim, nós precisamos de tantas coisas para essa comunidade e como diz, para todos, sabe? Assim, a melhoria da qualidade de vida da pessoa que mora na periferia em Santa Maria. Exatamente. Nós temos que olhar para isso. Onde tem uma maioria negra. Exato. Porque infelizmente a gente está lá na periferia, né? Obviamente que não quer dizer que não tenha ninguém que não esteja na periferia, que seja negro, preto, pardo, não, óbvio que tem, né? E é por isso que esse programa é tão importante, para mostrar que nós estamos em todos os lugares. Mas nós precisamos, quer dizer, inclusive para que essas pessoas tenham uma oportunidade, né? Não de, mas eu vou sair daqui para morar no centro e tal, não quero mais habitar a periferia, não é, mas é uma oportunidade de escolha, né? Pode ser uma escolha do sujeito, né? Mas que ele tem uma oportunidade de produzir, de melhorar de vida, de construir a sua família, de que seus filhos estudem, que não precisa optar em ter que estudar ou ter que trabalhar, se não precisa optar em comprar a comida ou pagar a água, pagar a luz ou pegar o transporte para ir para a escola, né? Então esse tipo de coisa, essas coisas nós temos que lutar todo dia para melhorar. Não, e é aquilo que é do dia a dia, aquilo que tem, para nós, por exemplo, que sou do mundo do direito, o mínimo existencial, a garantia desse mínimo existencial e a possibilidade de viver, não de sobreviver, de viver, de ter o poder de escolha. Eu acho essencial o trabalho que muitas instituições fazem de dar a cesta básica, de arrecadar o alimento, tudo bem, beleza, Alexandre, mas tem um detalhe nisso. A pessoa que recebe a cesta básica, ela vai pegar aquela cesta básica e ela vai usar dentro da sua casa e vai alimentar a sua família, mas ela não teve o poder de escolha, de escolher que arroz ela vai comprar. Que azeite ela vai comprar, sabe? Parece uma coisa simples, você que está nos ouvindo, assim, não, tem muita importância a pessoa entrar no mercado e escolher as suas coisinhas. É a soberania alimentar, né? Quer dizer, não teve o poder de escolha, tá? Mas eu preciso comer a massa parafuso ao invés do espaguete, né? Será que eu não, ou ao invés de eu ganhar um arroz ou um miojo, de repente eu ganhasse a farinha para mim fazer a massa que a minha mãe fazia, ou um fubá, né? Para a gente fazer a polenta que nós fazíamos e tal, ou vou mais, né? E as frutas e a mandioca que me remete ao sabor da infância, por exemplo, ou a batata e tal. Então, no momento que a gente vai perdendo as escolhas, né? O poder, a oportunidade de escolher, tu também vai indo para um lado que a vida acaba te empurrando, não é que tu necessariamente gostaria de ir. E isso tem inúmeras implicâncias, tanto de saúde mental, né, quanto na saúde corporal, né, e principalmente nas relações que essa pessoa vai ter depois na sociedade. Nós tem uma moça que eu acho ela incrível, eu gosto muito dela, e ela estava saindo para o estágio em engenharia civil. E daí eu conversei bastante com ela, porque qual era a dificuldade dela? Ela não encontra estágio para uma menina negra na área da engenharia civil. Então, assim, ela não vê a hora de terminar o curso de engenharia, agora ela concluiu, na época quando falava, para ela ir embora, para ver se em outro lugar ela conseguia, porque aqui ela até conseguiu, mas ela sofreu para conseguir um espaço. Então é aquilo que aí voltamos à nossa boa e velha Maria Rita. Eu, Deborah, enquanto empregada doméstica, tenho serviço em qualquer lugar, porque eu sou uma mulher negra. Eu, Deborah, advogada, Maria da Silva, engenheira civil, não. Exatamente. Então, esse preparo dessa sociedade para essa profissional que nós precisamos. Exatamente, é isso, né, que nós falávamos antes, mas onde é que estão, né?
Eu conheço 2 engenheiros civis negros, né? Um é o Jandir Assis Júnior, filho do saudoso professor Jandir Assis. Então, poxa vida, a gente produz, as pessoas conseguem entrar na faculdade, conseguem com muitas dificuldades se formar, tá, mas e aí? Se eu não consigo nem o estágio, né? Então, assim, a gente precisa entender, o racismo existe. Exato. Né? O racismo existe, nós temos que superar isso, uma grande mazela da nossa sociedade, mas ele existe, né? Por que eu não posso ficar em Santa Maria para aplicar o meu conhecimento, né, para estar junto com os meus? Por que eu preciso sair para conseguir um estágio da engenharia? Mas infelizmente é a realidade. É a realidade. Alexandre, muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado conosco tua vivência de mundo, tuas histórias e principalmente esse vigor por precisarmos, por querermos e por termos uma sociedade melhor. Eu é que agradeço e viva Ubuntu. Viva Ubuntu. Você que nos acompanha, faça com que outras pessoas conheçam o Alexandre, conheçam o Viva Ubuntu, compartilhe esse vídeo, a sua presença para nós é sempre muito importante. Alexandre, viva Ubuntu. Viva Ubuntu. Viva Ubuntu. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural UBRA. Nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos UBRA.